Você está ouvindo Escrita Criativa Descomplicada, o podcast que prova que qualquer um pode ser escritor com um pouco de esforço e muito carinho. Olá! Depois do que foram exatamente 6 meses, estamos de volta com o nosso podcast de escrita criativa. Então, estamos de volta com Escrita Criativa Descomplicada e esse episódio vai ser um pouco diferente. Mas tem tudo a ver com escrita criativa e principalmente com muitas coisas que vocês me perguntam. Uma das perguntas que eu mais recebi nesse podcast foi se vale mais a pena ser escritor independente, sem editora, ou com editora. E aí vocês se perguntam se eu vou dizer isso de acordo com só as minhas experiências ou com a experiência de todos. Mas eu acho que nesse momento vai ser mais a minha própria experiência, principalmente uma explicação do porquê nos últimos 6 meses eu fiquei sumida. Daqui, pelo menos. Então, vamos lá, porque é meio longo, eu vou tentar ser o mais direta possível. Só que eu acho que é importante vocês saberem o que aconteceu, principalmente porque muitas pessoas ainda me perguntam o que aconteceu. Então, vamos lá. Bom, como vários de vocês sabem, eu tinha publicado o meu livro Brilhando no Escuro com a editora Pendragon. Sim, tinha no passado. Eu não lembro se no episódio anterior eu mencionei sobre meu livro não estar mais com a editora ou se eu mencionei qualquer coisa. Mas vamos lá. Desde que a gente tinha fechado o contrato pra fazer o livro e tudo parecia bem, mas ao mesmo tempo eu não tinha muitas respostas sobre muitas coisas, na verdade. Meu livro ficou vários meses, de acordo com a própria editora, entre os mais vendidos, tanto físico quanto e-book, entre os mais vendidos da própria editora. E eles faziam esse ranking no Instagram, deixando os livros que foram mais vendidos, só que eu via sempre entre os mais vendidos e eu não tinha a menor ideia do quanto tinha vendido. Só que o livro esgotou, eu não lembro se uma ou duas vezes, não lembro se chegou a esgotar a segunda vez, mas ele esgotou a primeira vez muito rápido. Acho que foi questão de 1 mês, desde que ele foi lançado de fato. Então, minimamente eu sabia que o primeiro lote estava vendido inteiro, então esse número eu tinha. Então, na minha cabeça, pensei, ok, então eu tenho esse número de vendas aqui. Em tese, a gente conseguia num site ver o número de vendas, mas eu sempre achei o site muito estranho e depois de um tempo eu acabei não vendo mais. E a gente tinha fechado o contrato para o segundo livro no processo já de começar o primeiro livro. Então, um dia antes do que seria o lançamento oficial do primeiro livro, que o físico infelizmente não tinha ficado pronto, mas o e-book foi lançado. Um dia antes, nós fechamos o contrato para a continuação, porque a editora tinha gostado da continuação e íamos fechar para a continuação. Então eu passei 2024 inteiro sabendo que ia ter o segundo livro, e eu divulgava que ia ter o segundo livro, e eu divulgava muito Brilhando no Escuro, tanto que ele vendeu muitas vezes, inclusive os exemplares que eu tinha como autora, eu também tive uns exemplares. Os meus exemplares esgotaram em 6 dias, se não me engano. E isso depois de ter esgotado o da editora. Então, pela rapidez que esgotou o meu lote, eu pensei, nossa, então realmente deve estar vendendo bastante com eles. E fui tentando alternar, né? Pra ter tantos deles, os meus, e por aí vai. E eu não fui atrás de verdade, eu tava confiando. Você confia, sabe? Você confia que eles vão te passar os relatórios certos. E eu tava muito preocupada, muito mais preocupada em divulgar e fazer crescer, principalmente porque ia ter a Bienal e eu ia sozinha na Bienal com os livros. Eu fui na Bienal sozinha vender meus próprios livros. O meu grande objetivo durante grande parte do ano foi fazer as pessoas me conhecerem como uma autora de fantasia, porque eu comecei com romance e o meu grande medo era que Brilhando no Escuro e qualquer outro livro que eu viesse a publicar agora que é de fantasia fosse um fracasso por eu ser conhecida como uma autora de romance e ninguém nunca confiar como uma autora de fantasia também. Então, a minha divulgação foi não só pensando em venda, mas
em estabelecer como uma autora de fantasia. E aí chegou a Bienal e eu estava muito animada, mas também muito nervosa e com muito medo de não vender. Vendeu muito bem, de novo, e eu fiquei muito surpresa, muito feliz. E eu não esgotei o tanto de livro que eu levei bastante livro, né? Eu tinha pego muito livro, porque eu fiquei com medo de esgotar rápido ou não ter o livro suficiente, então eu levei bastante. Mas vendeu muito bem. E o que foi principal da Bienal é que muita gente chegava em mim, pessoas que eu não conhecia, e falava assim: "Ah, você é a Fátima de Brilhando no Escuro". Aí foi que pra mim fechou o que eu tinha conseguido fazer, né, eu tinha conseguido fazer as pessoas me verem como uma autora de fantasia também. E eu estava muito animada, passei a Bienal toda feliz, toda hora eu falava: "Ai, vai sair o segundo livro, vai sair o segundo livro", e eu estava super animada. Passou uma semana da Bienal, é até difícil de falar, eu não falei ainda muito disso, eu evito falar, mas eu achei que era bom falar, tanto para responder as perguntas sobre editora versus, independente, quanto para explicar o sumiço. Ah, uma semana depois da Bienal, no grupo do Telegram que a gente tinha com a Pendragon, eh, as donas disseram que a editora estava falindo. Até aquele ponto eu estava com tudo certo para o segundo livro, tudo certo. Eu tinha a capa, eu já tinha passado pela revisão, e a gente estava só na diagramação agora, que era a parte final. E era bem perto da data que tinham combinado comigo que ia lançar o segundo livro. Até onde eu sabia estava tudo certo. E aí mandaram essa mensagem e por muito tempo, no próprio grupo, falaram pra gente não divulgar isso de forma alguma. Então o meu livro começou a sumir de todos os lugares. Antes disso eu já parei de divulgar. Eu sumi das redes sociais porque eu fiquei muito desanimada. E quando eu vi que estava ficando insustentável, eu fui ver se no meu contrato tinha alguma cláusula de confidencialidade ao ponto de que eu não poderia falar nada envolvendo o processo. Porque não queriam que a gente falasse sobre a falência e não tinha nada lá. Então eu achei melhor não falar sobre a falência em si, mas explicar que por acordo mútuo, que não era mútuo, Brilhando no Escuro não seria mais publicado pela Pendragon, muito menos o segundo livro. Dito isso, chegou muito longe, principalmente se você me segue no Twitter, você viu quão longe isso chegou. Foi foi muito longe mesmo. Muita gente ficou sabendo, muita gente ficou indignada, e eu não pude dizer muito bem os detalhes, mas eu fui dizendo: eu não posso entrar muito em detalhes, mas eu só posso dizer pra vocês que foi muito ruim pra mim como a gente saiu, né. No fim, eu saí muito mal. E foram semanas de novo sumindo, porque eu não estava bem, eu estava muito triste. E conversando com as pessoas, eu tive coragem de falar um pouco mais abertamente. E aí eu contei, que não me pagavam desde da pré-venda. Eu só recebi pagamento da pré-venda de Brilho no Escuro, que foi em novembro de 2023. Pensa que eu divulguei 2024 inteiro e eu não tinha visto nada, não tinha visto relatório, não tinha visto nada. E eu também, meses seguidos, o e-book ficou em primeiro lugar do mais vendido da editora. E eu nunca tinha visto também um relatório de e-book. E no caso de e-book, eu nunca recebi nenhum dinheiro de e-book. E aí vocês vendo o discurso assim, não, eu não recebi nada da Pendragon. Depois que eu falei isso, eu consegui, com uma notificação extrajudicial, recuperar os direitos dos meus livros, porque mesmo enquanto eu estava falando que eu não ia publicar mais, eu não tinha os direitos de volta, tá? E aí, com a notificação, me devolveram meus direitos, eu fui uma das primeiras que recebeu. E quando eles me devolveram, eu aleguei um monte de quebra de contrato que realmente eles fizeram da parte deles, porque pelo fato do livro não estar mais à venda e o segundo não ter sido publicado na data que estava ali, era quebra de contrato e por isso eu poderia só receber meus direitos de volta. E
foi quando me mandaram um relatório de vendas falando, você alegou aí que falou que nunca recebeu pagamento, mas tá aqui um relatório do quanto você vendeu. E eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente pensa que o livro estava todo mês no mais vendido de e-book. E no relatório de e-book tinha, se não me engano, que eu vendi durante todo esse tempo, 5 e-books. Aí você pode pensar, ficou entre o mais vendido porque então a editora vendia pouco. Não, é pior do que isso. O relatório era realmente bem errado. Na Amazon você pode comprar o e-book para dar de presente para outras pessoas. Eu tenho como comprovar que eu mesma comprei 70 e-books durante 2024 inteiro para dar de presente para as pessoas que pediam, para fazer gincanas, para fazer, enfim, para realmente fazer resgate de e-book, que isso acontece bastante, principalmente no Twitter. E lá estavam os 5. E aí o que me instruíam era que, você conseguiu direito, mas cadê seu dinheiro? Você precisa reaver esse dinheiro, né? Quanto será que você vendeu? Você deve ter vendido muitos, pelo menos um lote inteiro você vendeu. Você não quer reaver esse dinheiro? E já me falaram até, nossa, você foi muito samaritana, desistiu das coisas. E eu desisti de tentar reaver o dinheiro e saber quanto que vendeu. Porque, além de mim, tinham muitos outros autores e elas estavam começando a assumir, as donas estavam começando a assumir e a não responder mais. E eu era uma das únicas na época, isso era finzinho de 2024, que tinha conseguido de volta. Então eu pensei nos prós e contras e pesei principalmente a minha saúde mental com o dinheiro. E eu decidi não processar eles, não entrar no processo que todo mundo fazia. Cada um fez um processo diferente. Eu decidi não ir, até porque isso ia me impedir de mexer com brilho no escuro de novo. E eu já tinha recebido de volta. Nada me garantia que, mesmo indo na justiça, eu ia receber um relatório correto do quanto tinha sido vendido. Enfim, eu abri mão. E durante esse processo, muita gente comentou algo que eu nunca tinha imaginado, que era: com certeza agora a Fátima vai abrir a editora dela. Eu não tinha pensado nisso. Então, vamos só dar uma pausa aqui para dizer, com esse relato, a pergunta que me fizeram é se vale a pena mais ser autor independente ou ter uma editora. E o que eu digo é, depende. Depende principalmente dos seus objetivos, do quanto você quer investir, porque independente você vai investir dinheiro, tempo, você vai fazer muito mais do que apenas escrever. Você vai ter que fazer marketing, você vai ter que achar e contatar pessoas para fazer publicidade, se você tiver como fazer publicidade. Você vai ter que ter ideias para fazer o público gostar do livro, antes mesmo de ler. Enfim, são muitas coisas. Se você quiser fazer um físico, você vai ter que entrar em contato com gráficas, você vai ter que aprender muitas coisas, vai ter que ter a logística de envio. E com a editora, em tese, a editora faria tudo isso para você. Marketing, a distribuição, o envio, enfim, seria 1000 maravilhas, né? E aí, se para você ser independente tá ótimo, continue sendo independente. Principalmente se você não tem o sonho de ficar, sei lá, rico. Às vezes você tem mais retorno financeiro fazendo livros físicos de forma independente do que com uma editora, mas a visibilidade vai ser diferente. Então, se o seu objetivo é mais dinheiro, você tem que pesar. Se o seu objetivo é muita visibilidade, eu sugiro a editora, desde que você encontre a editora certa, que no meu caso não era a editora certa. E, principalmente, eu sugiro a vocês sempre perguntar para outros autores se a editora é confiável. Também não se prender muito em ir para editora muito grande, porque às vezes por você ser um nome menor, eles não vão te dar tão... Pensa que tem você e o autor, que é o cargo-chefe deles, a pessoa que faz eles venderem muito, enfim.
quem que eles vão mandar mais para pautas de evento, enfim. Tem outras editoras que sabem equilibrar também. Depende muito de vários aspectos e depende também do quanto você está envolvido com todo o projeto no geral, né? Com a editora, com o livro, o quanto você divulga. Mas principalmente a dica que eu dou para vocês é tentar nunca pegar editoras que cobram sem pesquisar muito bem antes. A gente chama as editoras que cobram de prestadoras de serviço, porque elas vão pegar o seu dinheiro e com o seu dinheiro elas vão fazer tudo. Então, na verdade, quem está arcando é você, não é a editora. É como se elas fossem a ponte para você fazer o seu livro existir. E aí eu só sugiro você fazer isso se você pesquisar muito bem a editora, pesquisar o CNPJ, ver se está ativo, ver se está tudo certo, pesquisar no Reclame Aqui e principalmente se você perguntar para autores antes se é uma boa editora, se eles estão gostando da editora, os autores que já estão na editora. Com a Pendragon eu perguntei antes e tinham me dito coisas muito boas. Aí depois as pessoas que tinham dito coisas muito boas foram as primeiras a saírem, então só que eu não desconfiei de nada. Às vezes a gente não desconfia das coisas mesmo. Quando a gente tá na situação, é mais difícil de ver. Mas essa foi a minha resposta para a pergunta sobre independente ou editora. Não sei se ficou muito bom para entender, principalmente porque eu dei um relato gigante de o que seria um motivo ruim para vocês irem para alguns tipos de editora. E aí, continuando o motivo do meu sumiço, agora é uma coisa boa. Quando me sugeriram, começaram a falar, com certeza a Fátima vai criar a editora dela. Eu fiz isso. No começo desse ano, de 2025, eu comecei a editora Morgana. É uma editora tradicional. Tradicional significa que não cobra do autor, então a gente arca com tudo para que tenha essa coisa mútua de tentar fazer o livro ir além, sabe? A gente confia no escritor e confia no projeto, então a gente também quer que o livro dê certo. A gente precisa que o livro dê certo pra gente continuar, né? Tudo depende de cada livro. E a Morgana é uma editora tradicional focada em livros de fantasia. Por que eu escolhi a fantasia? Primeiramente porque eu precisava de uma casa para Brilhando no Escuro e para continuação. E o primeiro livro que eu publiquei na Morgana foi o meu próprio, Brilhando no Escuro. E o segundo foi o meu próprio, O Despertar da Escuridão. E foi proposital, porque eu acho que você não pode tentar convencer os outros de que vai ser algo de qualidade se você não mostra o projeto em si. Então eu quis provar a qualidade mostrando meu próprio livro, mostrando que eu confio tanto no trabalho que eu tô fazendo com os profissionais que eu contratei e tudo mais, que o meu livro tá com esse selo, entendeu? Faz 3 meses que a gente começou oficialmente e tá indo muito bem. Felizmente já fechamos todos os livros do ano. A gente já fechou todos. Tem um lançamento por mês no ano inteiro. Já imprimimos Brilhando no Escuro, Despertar da Escuridão, e agora estamos imprimindo Lemniscata. E essa belezura aqui tá pronta já também, Um Grão de Maldade. Só por curiosidade, esse aqui acabou de ficar pronto, meu, Despertar da Escuridão. Eu fico meio confusa porque a câmera é ao contrário. E esse foi o de Brilhando no Escuro. Essas são as edições da minha própria editora. Opa, deixei cair o Kindle aqui. Eu sumi por causa disso, basicamente, porque eu, além de fundadora, sou editora-chefe e eu tô amando finalmente poder fazer algo que eu estudei a minha vida inteira. Meu sonho sempre foi ser editora de alguma editora. Então, editar livros, pontuar onde poderia melhorar, enfim, escolher os livros que mais combinam com o selo. Só que eu sempre senti que uma editora não ia me dar tanto espaço se eu não tivesse experiência ou renome. Então, eu sonhava que no futuro alguma editora ia me querer. E no fim, eu acabei criando minha própria editora e eu tô amando poder realmente editar os livros, dizer onde pode melhorar, poder elogiar os meus autores falando tudo que tá muito bom. Eu faço um guia para eles com técnicas e dicas de escrita criativa
para pontuar onde pode melhorar, no geral, como escrita. E os livros já são muito bons e eles só ficam melhores porque eles estão abertos a dicas para melhorar. Eles estão tão abertos que, conforme eu faço tudo e eles devolvem, eles falam: ah, por causa do guia que você fez e das dicas que você mostrou, eu fiz isso, isso e isso. Tem autora super feliz porque eu elogiei a escrita dela. Enfim, é muito incrível. É um sonho realizado. Eu sumi porque dá uma trabalheira, mas é assim, é um trabalho que a maior parte do tempo eu tô só trabalhando e aí eu não tenho tempo de fazer tudo. E aí eu vou me desdobrando pra fazer tudo. Mas é a maior realização da minha vida. Eu não pensava que ia ter uma editora e agora eu tenho, e eu sou editora-chefe. Eu também faço revisão, além dos outros profissionais que a gente contrata para revisão, eu faço a revisão final. Mas eu principalmente edito e coordeno a produção e coordeno a distribuição. A editora atualmente está sendo aqui na minha casa. E eu tô muito, muito, muito feliz, muito animada. Tá dando muito certo. A gente chegou muito longe em 3 meses. Ter fechado o ano inteiro e fechado com algumas autoras best-seller de fantasia, enfim. Tem autor best-seller, tem autor novo. E é surreal pensar que essas pessoas confiaram em mim. Então, eu só tô contando isso pra entender porque eu sumi. E também conectado depende a editora. No meu caso, eu sentia que Brilhando no Escuro não ia dar mais certo em outra editora, porque você fica com um certo pé atrás depois de viver o que eu vivi. Mas eu decidi fazer o que eu já sabia fazer. Eu já sabia muito, muito do processo. Eu fiz cursos depois e outras coisas assim, estudei bastante para a parte mais administrativa, mas eu já sabia enviar, eu já sabia mais ou menos como falar com uma gráfica, eu já sabia como que era o processo de editar, enfim. E agora eu tô aprendendo aos poucos e eu tô muito feliz com cada livro que chega. Os livros estão muito bonitos, modéstia à parte, eles estão maravilhosos. E eu tô muito feliz que tem capa comum, tem capa dura, e aí os e-books também estão dando certo. Enfim, fugindo completamente do que é o podcast, eu só queria voltar com algo assim pra ser bem sincera com vocês sobre a demora, explicar mais ou menos o que aconteceu e dizer também, realmente, responder a pergunta de vocês. Depende. Independente ou com editora, depende do que você quer pra você e depende de como os profissionais que vão estar com você vão tratar o seu livro, a sua arte e você. Então, acho que hoje é isso. Eu tinha um episódio gravado muito antes sobre remakes, que eu ia falar pra vocês sobre como eu acredito que às vezes um remake pode fazer muito bem pro seu livro. E no fim das contas eu não postei esse episódio, eu acho que eu nunca vou postar o vídeo em si, eu vou apagar aquele vídeo. E vou fazer um episódio novo sobre remake em algum ponto, e eu espero conseguir voltar pelo menos quinzenalmente com os episódios. No YouTube também agora eu vou fazer vlogs semanais, eu espero, mostrando o meu dia a dia como escritora e editora-chefe. Eu espero que vocês gostem. Eu tô feliz de ter voltado. Foi um pouco fora da curva, mas agora a gente vai voltar ao normal. Eu só queria deixar tudo muito claro pra todo mundo. Mostrar que eu tô feliz e também deixar claro porque eu posso sumir às vezes. Mas eu vou ler todas as perguntas que vocês fizeram, todos. Uma moto. Eu vou ler as perguntas que vocês fizeram todos esses meses. E vou pensar nos próximos episódios do nosso podcast. Muito obrigada por ter assistido. Aqui estão minhas redes sociais, caso você queira me perguntar alguma coisa, ou conversar, ou enfim. Opa, bati no microfone. E por curiosidade, caso vocês queiram ver, minha editora se chama Editora Morgana e estamos também em todas as redes sociais e tem o site, enfim. É isso. Muito obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela espera, por não ter ido e
embora e desistir de mim. E até a próxima. E espero que a próxima seja bem em breve.